Olá, alunos do Projeto Carioca 2. Espero que estejam todos bem. Nesta semana, em nosso material de complementação escolar, daremos continuidade ao fascinante tema Universo. Boa videoaula! A astronomia é a ciência que estuda o universo, desde a sua origem e formação dos astros que o compõem e os fenômenos que nele ocorrem. No início, o conhecimento astronômico estava baseado na observação dos astros e fenômenos visíveis a olho nu, e se misturavam ao senso comum, à religião e às lendas, uma vez que vários povos acreditavam que estes astros eram deuses e que os fenômenos originados por eles dependiam do seu humor ou vontade. Assim, chineses, egípcios, assírios e babilônicos observavam o espaço para determinar a contagem do tempo, utilizavam o Sol e Lua para elaborar seus calendários, definir melhor o período de plantio e colheita e também para se localizar no espaço. Na Grécia Antiga, diversos estudiosos realizaram pesquisas e formularam teorias sobre o universo, algumas contestadas, outras aceitas. O interesse em compreender os movimentos dos corpos celestes gerou muitas observações, pesquisas e teorias religiosas e científicas sobre esse fenômeno. Entretanto, duas teorias são mais conhecidas para explicar o funcionamento do universo. Por volta de 350 a.C., na Grécia Antiga, Aristóteles desenvolveu uma teoria que defendia a ideia de que a Terra era o centro do universo e 9 estrelas giravam em torno dela. Posteriormente, no século II d.C., o matemático e astrônomo Cláudio Ptolomeu reforçou esse pensamento e elaborou a teoria geocêntrica, também chamada sistema ptolomaico, em sua obra Almagesto. Segundo essa teoria, a Terra está no centro do universo e os demais astros orbitam ao redor dela, ao longo de um círculo. Conforme esta teoria, cada astro se movimenta com velocidade distinta, cuja ordem de proximidade da Terra é a seguinte: Lua, Mercúrio, Vênus, Sol, Marte, Júpiter e Saturno. Urano e Netuno ainda não tinham sido descobertos. Esse sistema se mostrou muito favorável à teologia da Igreja Católica e, por isso, sobreviveu praticamente intacto por 13 séculos. Entretanto, uma outra teoria, chamada teoria heliocêntrica, já vinha sido desenvolvida durante o século III a.C., através de observações do astrônomo grego Aristarco de Samos. No entanto, somente no século XVI foi que Nicolau Copérnico sistematizou uma teoria que contrapunha o modelo geocêntrico, sendo denominada heliocentrismo, que afirmava que a Terra e demais planetas orbitavam em torno do Sol. A alternância dos dias e noites seria uma consequência do movimento que a Terra realiza em torno do seu próprio eixo, denominado movimento de rotação. Rapidamente, a Igreja Católica se opôs a essa teoria e Copérnico só autorizou a divulgação dos seus dados matemáticos, comprovando a mesma após a sua morte, pois temia ser condenado por heresia pela Igreja Católica. Posteriormente, Galileu Galilei, durante o século XVII, reforçou a teoria heliocêntrica através de observações com lunetas holandesas. O heliocentrismo foi aperfeiçoado por cientistas e astrônomos como Kepler e Newton, e atualmente é a teoria mais aceita pela comunidade científica. O planeta Terra não é estático no universo, assim como acontece com todos os corpos celestes. Ele realiza uma série de movimentos envolvendo a órbita em torno de si mesmo,
ao redor do Sol, em conjunto com a Via Láctea e com o próprio universo. Entretanto, os principais movimentos da Terra, isto é, aqueles que possuem um efeito direto mais notório em nossas vidas, são a rotação e translação. No caso do movimento de rotação, em que o planeta gira em torno do seu próprio eixo e dura aproximadamente 23 horas e 56 minutos para se completar, a luz solar vai progressivamente iluminando diferentes áreas, o que resulta na sucessão de dias e noites em diversas partes da superfície terrestre. O movimento de translação que a Terra realiza ao redor do Sol e dura 365 dias e 6 horas, determina as estações do ano, já que as datas que marcam o início delas determinam a maneira e a intensidade com que os raios solares atingem a Terra. As estações do ano estão diretamente relacionadas ao desenvolvimento de atividades humanas, como a agricultura, além de determinar os tipos de clima e vegetação de todas as regiões do planeta. Desde os tempos antigos, os homens pesquisaram e aprenderam uma grande quantidade de dados sobre o universo simplesmente observando o céu. Os primeiros astrônomos faziam uso do seu ponto de vista ou de alguma ferramenta rudimentar a fim de calcular a posição das estrelas. A esfera celeste é uma esfera imaginária cujo centro coincide com o centro da Terra e onde projeta-se os astros e círculos de referência de acordo com a sua posição no céu. Em astronomia e navegação, a esfera celeste é a própria abóbada celeste que vemos no céu. Todos os objetos visíveis do céu podem ser então representados como projeções na abóbada celeste. Do mesmo modo, são projetados na esfera celeste o polo norte e sul, que formam os polos celestiais, assim como o equador, formando o equador celeste. A esfera armilar foi um instrumento de astronomia aplicado em navegação que consta de um modelo reduzido do cosmos. Estima-se que foi desenvolvida ao longo do tempo através de observações minuciosas do movimento aparente dos astros em torno da Terra. O grande anel exterior mostra a escala de declinação das estrelas fixas na esfera celeste. A pequena bola no centro, a Terra. A esfera é mostrada através de conjunto de armilas, anéis, articuladas e indicam os principais círculos máximos, que são os polos, trópicos, meridianos e equador. Foi muito usada pelos portugueses na era dos descobrimentos. Com a invenção do telescópio, o homem conseguiu cavar mais fundo na dinâmica celestial, abrindo uma janela mais ampla sobre o universo e suas regras. O telescópio é um instrumento utilizado para ver objetos que se encontram a uma distância muito grande da Terra. Permite realizar observações de planetas, galáxias e estrelas. O telescópio Hubble é o mais importante de todos os telescópios que já foram construídos. Isso porque ele fica no espaço livre das interferências da atmosfera terrestre, o que permitiu que ele consiga imagens precisas de lugares distantes do universo, como galáxias e corpos celestes. O desenvolvimento técnico, aliado à exploração do espaço, procura expandir mais o campo de investigação e conhecimento do cosmos. O lançamento de satélites artificiais de comunicação, meteorológicos e espiões e sondas espaciais que permitiram a maioria das descobertas científicas mais interessantes, como pousar em Marte e coletar dados interessantes do planeta, a sonda Galileu, que descobriu vulcões na superfície de Júpiter, tudo contribuiu para uma exploração melhor do universo.
As atividades de ciências do material de complementação escolar desta semana iniciam-se na página 12, com uma cruzadinha dos principais conceitos de astronomia que foram revisados no decorrer desta videoaula. Para facilitar a realização desta atividade, dou a dica das palavras que preenchem a cruzadinha na posição vertical, ou seja, as que estão em pé, e na posição horizontal, as que se encontram deitadas. Nas páginas 13 e 14 do material de complementação escolar, temos o texto intitulado Hubble, há 30 anos estudando o cosmos, que aborda a importância do telescópio Hubble para a astronomia moderna. Após a leitura do texto, vocês deverão responder às perguntas propostas na atividade 2. As perguntas A, B, C e D, vocês encontrarão as respostas no próprio texto, conforme os destaques coloridos. Já a pergunta E, vocês deverão respondê-la a partir de uma reflexão pessoal. Vou te contar, os olhos já não podem ver, coisas que só as estações podem fazer. Não só faz frio, outono ou verão, o inverno vem com a translação.